Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar participando do RPS Summit 2025, né? E explorar um conteúdo aqui que é tão do nosso dia a dia, do meu dia a dia, pelo menos, né? Do dia a dia de vocês, que é novas oportunidades aí para o varejo na comercialização de produtos e serviços, né? De proteção, assistências. Eu sou o Fidelis Moura, CEO da Clock. E Clock é um hub que conecta canais a parceiros, né, e oferece toda a parte de gestão ali do operacional da comercialização desses produtos. Trouxe aqui dois nomes de peso, né, dois parceiraços aí de longas datas. O Eliseu, que é o CEO da Sempre Odonto. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Fidelis. Boa tarde, Renata. E a Renata, Renata é a gerente comercial de novos negócios da Generali. A Renata também já esteve na casinha aqui, né, Renata? Até um tempo desse, então conhece muito bem aqui da nossa operação. Boa tarde, Boa Renata. tarde, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Legal, legal. Bora lá pro nosso papo? Vamos Bora. explorar aí como esses produtos eles podem gerar valor, fidelização e também receita, né, para o varejo. Tão importante. Para você, Eliseu, olhando esse cenário atual, né, que o varejo está passando, né? Porque o varejo ele deve apostar nesses produtos e quais segmentos você acha que está mais aderente a ele? Olha, Fidelis, olhando aqui para a minha indústria, que é de planos odontológicos, né? E a gente olhando que em 2024 houve um crescimento de mais de 2 milhões de usuários no consumo de plano odontológico, ou seja, aderindo ao plano odontológico. Existe um crescimento voltado para esse setor, e o varejo ele tem sido um ponto de destaque na distribuição de planos odontológicos. Então, além de você fidelizar o cliente desses produtos que são vendidos em loja de plano odontológico, existe também mais conscientização do cliente na questão de saúde bucal. E o varejo, ele hoje, ele tem um papel fundamental, porque o consumidor, ele está bem próximo do consumidor que compra esse tipo de produto. Então, a loja está ali, ele entrou na loja, ele vai comprar certamente um plano odontológico, porque hoje 95% dos brasileiros, eles precisam fazer algum tratamento odontológico, um tratamento dentário. Então, é uma boa fonte de renda para o varejista, né? Uma boa fonte de receita, porque é um produto que tem uma demanda familiar. Então, ele fideliza também mais a marca, é uma boa fonte de receita. Boa. Deixa eu aproveitar e pegar o gancho nessa parte da fidelização, né, que você falou que eu também concordo demais. E passando a bola para Renata, né? Renata, na tua visão, como é que esses serviços eles fortalecem esse relacionamento com o cliente e gera essa fidelização a longo prazo? E se tu tiver algum exemplo prático aí que tu já passou com a Generali e até na Clock, né? Na verdade, hoje a gente está num momento em que o cliente ele não busca só um produto, né? Ele busca que a necessidade que ele tenha seja atendida e compreendida. Então, eu vejo muito o papel dos serviços financeiros nisso, assim, associado a uma jornada que está cada vez mais com esse olhar de satisfação do cliente na jornada, né? As empresas estão cada vez mais preocupadas e a gente, como cliente, também estamos muito exigentes. Então, tudo isso associado, né, o cliente sendo bem assistido, com uma venda bem feita, numa jornada fluida, sem dúvida gera um laço de confiança da marca com o cliente e proporciona essa fidelização que o varejo tanto busca. E os seguros, assim como os planos odontológicos, eles têm uma recorrência no pagamento. Então, isso torna ali o cliente frequente, tanto numa base de cartão, né, numa ida ali nas lojas do varejo. Então, é um combo que ajuda muito, apoia muito na fidelização. A gente tem exemplos de varejistas que trabalham com a venda de serviços financeiros que alavancam receitas adicionais relevantes, né? Então, casos bem maduros de varejos que convertem 40% de tudo que eles vendem em receita adicional vinda de serviços financeiros. Então, sem dúvida, é um pilar super relevante que ajuda a manter aí os resultados sustentáveis num longo prazo. Não, com certeza. Inclusive, a gente tem estudos internos aqui, né? Quando eu falo aqui no grupo RPE, que cerca de 5%, na verdade, na média, que 5% das faturas, elas só extratam
porque tem esse tipo de produto. Então, o cara abre o cartão, vai na loja, faz adesão a um seguro, a um plano odontológico, e às vezes não compra nada, mas permanece ali tratando, faturando, pagando sua fatura, porque quer usufruir do seguro, de uma assistência, como a Eliseu falou, ir no dentista, né, fazer seu tratamento odontológico, e aí gera essa fidelização e o cliente acaba também voltando para comprar, adquirir outros produtos também, né, do varejo. É muito importante isso, um ponto bem legal que você trouxe. Mas deixa eu continuar contigo aqui, Renata. Quais os tipos de produtos e assistência tem mais se destacado ali no mercado, né? Nesse mercado que está tão aquecido. E puxando sardinha aqui para mim, né? Como é que a tecnologia, né? E aí pegando cases da Clock, como é que a tecnologia tem ajudado a escalar essas operações? A gente, pensando num portfólio de seguros que a gente chama de massificados, né, que são esses com um ticket mais baixo, nesse modelo de distribuição B2B2C, pensando no varejo, a gente tem um carro-chefe associado sempre a crédito e aos cartões private label, que é o seguro prestamista, que tanto ajuda ali na parte do parceiro, na parte de mitigação do risco de crédito, de inadimplência, quanto do lado do cliente, que é assistido numa necessidade, quando ele está num momento desafiador, perde a renda dele, ou fica inválido, né? Enfim, ou chega até a falecer. Então, é um produto de mão dupla que tem uma saída muito relevante. Secundariamente, a gente fala de eletromóveis, aí, né, eletrônicos no geral. O garantia estendida é o carro-chefe nesse nicho. E se pegar material de construção, a gente pode até entrar numa linha mais de seguro residencial. Então tem um portfólio mais bem amplo, mas assim, diria que esses três associados a um seguro de acidentes pessoais, com um sorteio, que é alguma coisa, algo que o brasileiro gosta muito, são os principais. E tudo isso é legal reforçar que a personalização disso, a gente tem um cuidado muito grande quando conversa com o parceiro para entender a janela de oportunidade de oferta, né? Qual é o público que a gente está conversando para fazer um produto aderente ali àquela base, que converse, né, com a necessidade daquela base e com o ticket médio daquele gasto. Então, existe uma personalização. E a tecnologia, ela entra um pouco nesse pedaço e muito numa jornada desse cliente, para eu não ter um atrito, né? Então, se eu faço uma venda conjugada ali com o produto core do varejo no PDV, e a tecnologia é fundamental para isso, eu não tenho um atrito e tenho um volume de conversão muito maior do que se eu tiro o vendedor daquele ambiente e ele tem que entrar num outro sistema, fazer um outro acesso, e aí eu perco isso. Sem contar na possibilidade de integração dos dados e nessa gestão operacional depois ali no faturamento, né, na parte do pós-venda, que a tecnologia e os serviços como o que a Clock presta são fundamentais para manter a operação eficiente. Legal. Então, como um facilitador, digamos assim, do negócio e também gerando eficiência, né? Porque, assim, com uma solução tecnológica que consiga concentrar, como você falou, né? Concentrar toda a solução ali, toda a gestão e deixar o varejista ali focado em venda, né? Focado, porque o varejista, além dos serviços financeiros, tem seu produto mercantil Sim. que tem que vender, tem que acompanhar o sucesso disso também. Então, ter uma solução que gere essa eficiência, né? E dê foco ao varejista, eu acho que é muito importante, né? E foi muito bem pontuado por você, né? Mas assim, continuando ali, Eliseu, em soluções, né? Falando um pouco mais de soluções, né? E pensando assim no ponto de vista do varejista, quais benefícios mais chamam a atenção quando ele adota esse tipo de solução de hub, né? Que integra esses parceiros e fornece esse serviço? A gente já falou aqui na questão da fidelização da marca, né? E está oferecendo aí produtos que de fato têm aderência ao público desse varejista. É o caso das assistências, da parte de assistência odontológica. Então, voltando para esse lado, está oferecendo ali um serviço que de fato há uma necessidade específica daquele cliente. E isso é um ganho para todos os lados, tanto para a Sempre Odonto, quanto para a operadora que está fazendo aquela assistência, quanto para o varejista. Boa. Deixa eu explorar alguns cases aqui com você, tá? Compartilhe um caso aí recente que a Semprodonto conseguiu mostrar resultados, se você conseguiu mostrar resultados concretos aqui e que alcançou com essa parceria com o varejo.
você puder explorar ali um case que você plugou o produto num varejo e deu um resultado excelente, sucesso. Nós temos, Fidelis, vários cases de sucesso, né? E recentemente a gente estava implantando agora um cliente, né, que optou em ficar um tempo no rollout ali mais lento e com um piloto mais lento, né? E rapidamente foi instalado para 7 lojas, 15 lojas e agora para todas as lojas, 55 lojas, né? Então, ele viu rapidamente que o produto de odontologia, que esse produto de assistência, ele tem uma total aderência ao público que ele atende ali no dia a dia, que é o público que entra na loja, né? Uhum. Então ele viu essa escalada muito rápido e decidiu rapidamente virar toda a loja para estar oferecendo o produto de assistência, né? Legal, legal. Passando para a Renata agora, né? A General ela tem várias experiências também, né, com esse setor. E aí eu queria saber se você poderia trazer algum aprendizado importante de alguma jornada bem-sucedida também. Sim, hoje são mais de 30 parceiros, né, na Generali que oferecem serviços diversos aí seguros para a base de clientes, mas eu diria que 2 fatores são chave na distribuição assertiva desses seguros. Primeiro é a satisfação do cliente, a jornada desse cliente na compra, no atendimento ali no pós-venda e na Generali mesmo que investe muito nisso com relação à satisfação desse cliente no atendimento, no entendimento, né? Porque seguro tem uma linguagem muito específica, então a gente tem esse cuidado de permitir que o cliente entenda aquela linguagem com mais facilidade. E o outro pilar seria os dados, que hoje, né, a gente usa dados e tem esse dado capturado para tudo. Então, fazer um bom uso dessa gestão de dados associado a uma experiência do cliente torna a operação muito mais eficiente. Tem um cliente recém-implantado que na seguradora anterior ele fazia o recolhimento dos documentos do sinistro e fazia ali o preenchimento, a abertura do sinistro na seguradora. Então ele tinha assim uma perda operacional enorme. No papel. No papel, assim, super manual, burocrático, e ele gastava ali horas do time dele que nem precisaria, né, para tornar aquilo mais eficiente. Quando ele implantou conosco, ele viu assim uma melhora de 40% de eficiência. Legal. Então, assim, sem dúvida tem um monte de case, sem contar na própria receita do seguro, que pode representar aí de 10% até 30% do total de resultado do parceiro, né? Legal, legal. Eu escutei muito você falar de dados, né? Acho que hoje em dia controlar dados, né? Usar esses dados da melhor forma também vai gerar muito resultado. E a IA tá aí para isso, né? A IA precisa dos dados para trabalhar, para ter inteligência, então bem legal também. Essas jornadas 100% digitais também que você explicou, né? Que o cara que fazia no papel ali e para melhorar a atração ali da venda, tornar digital é muito importante, né? Mas para encerrar aqui, né, queria pedir uma dica rápida aqui de cada um de vocês, né? Qual é o primeiro passo que um varejista pode dar, né, para começar a pensar ali em operar esses produtos de proteção e assistência? Para mim ou para Eliseu? Renata, você pode começar. Primeiras mulheres, né? Sempre. Eu acho que assim, quem não está olhando para uma receita adicional está perdendo tempo, né? A gente está num mundo muito dinâmico, mas sem dúvida olhar para esse pilar, principalmente quando a gente associa uma venda core em que cabe um serviço, uns seguros, né, é super relevante. Eu acho que passa não só pela inovação do portfólio, então a gente tira o parceiro ali de olhar só para o que ele está acostumado a vender e dá um produto, um serviço novo, então isso traz uma inovação para o negócio, mas associar a inovação com propósito, então trazer e oferecer serviços a uma parcela da população que não tem tanto acesso, isso faz toda a diferença. Então, quem não está olhando para isso, eu acho que assim precisa olhar, sabe? Não perde só dinheiro, né? Perde cliente também. Exatamente. É a fidelidade do cliente. Valor agregado altíssimo. Exatamente isso, completando aí o que a Renata falou muito bem. Além dessa questão da receita adicional, começar a olhar para isso e realmente serviços que têm aderência a esse público, né? E se o cliente não comprar esse produto
na sua loja, vai comprar em outra, porque ele vai consumir esse produto certamente. Então, por que você não oferece esse produto? Então, que seja comprado na sua loja, que essa receita fique com o seu cartão. Então, é isso, a gente costuma colocar produtos que são bem customizados, tá? São de fácil acesso, de fácil entendimento, de uma linguagem fácil para o consumidor, e esses produtos têm quase que uma venda espontânea. É uma assistência que tem uma venda quase que espontânea. Exato. O cliente percebe muito valor, né? Quer pouco treinamento da equipe, essa parte da COC para a gente é super importante, com uma jornada bem simples para a contratação, bem rápida, e no final do dia está todo mundo feliz. Boa. É isso, meus amigos. Eu queria agradecer muito, Renata, Eliseu. É sempre um prazer falar do mercado, né, com vocês. Aprender muito aqui. Queria agradecer também a todos que estão nos assistindo, né, no canal RPE. Fica aqui o convite, né, para vocês conhecerem mais sobre os produtos que a Glock oferece, que a Generale oferece, que a Semprodonto oferece. E é como a Renata e o Eliseu falou, né? Tem que estar antenado, né? Tem que buscar esse tipo de produto, porque gera fidelidade, gera valor agregado, gera receita, que é muito importante para o varejo hoje em dia, né? Sem Então dúvida. é isso, pessoal. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado, RPE, obrigado, Fidelis, obrigado, Renata.